Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos iniciando mais uma vez o programa Jubileu da Esperança. Estamos hoje recebendo uma convidada especial, a nossa querida irmã Judite Maier, que é religiosa da congregação Nossa Senhora de Sion e também possui mestrado em Teologia Dogmática pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção de São Paulo. Olá, irmã Judite, tudo bem? Tudo bem, Padre Jorge. Com muita alegria de estar aqui com os ouvintes da Rádio Excelsior e também de ser a minha saudação para todos vocês, para todos e todas vocês. Muito bem. Então nós vamos continuar, irmão, o nosso estudo sobre a Dei Verbum, esse importante documento do Concílio Vaticano II, porque esse é o nosso objetivo com esse programa. Conforme o desejo do Papa Francisco, estudar, refletir e meditar sobre as 4 principais documentos do concílio, que é a Dei Verbum, a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes e a Sacrosanto Concílio. Então, estamos estudando sobre a Dei Verbum. E nesse importante documento, nós temos essa ideia das fontes da revelação. Então, na realidade, nós temos fontes ou fonte da revelação? Eu diria que nós temos... Depende da perspectiva que você tomar. É uma única fonte, porque toda a vida vem de Deus, mas essa única fonte, ela pode vir através da palavra escrita, através da palavra oral, através da tradição, através do magistério. Então, mas todas elas são uma única fonte da revelação de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é uma fonte que está ligada a todas essas outras fontes e com as outras se tornam todas elas uma única fonte para revelar o mistério de Deus para nós. Então tudo é palavra de Deus, né? Sim. Toda a revelação é palavra de Deus, só Sim. que aí nós teríamos 3 dimensões dessa palavra de Deus. Exatamente. A primeira dimensão é a palavra escrita. O que seria essa palavra escrita? Eu não diria a primeira palavra escrita, eu diria que primeiro é a palavra oral. A tradição oral, a palavra escrita e o magistério. Então vamos lá, falar da palavra oral. Para os nossos ouvintes entenderem melhor, como é que a gente pode compreender o que seria essa dimensão da palavra de Deus, da revelação, como a palavra oral? Essa dimensão da palavra oral na revelação, ela se faz quando aquilo a experiência de Deus que eu tive, eu passo para a geração que vem depois de mim. E assim sucessivamente. Então, é a tradição oral que passa de boca a orelha, através de várias gerações. E é isso que muitas vezes se perdeu muito, essa tradição oral. Por exemplo, quem me ensinou a rezar quando era criança de 1 ou 2 anos? Quem me ensinou foi minha mãe, a família. E foi a mamãe, o papai, a família me ajudou a entrar na tradição católica, que é a religião que eu recebi de berço. E essa tradição católica que eu recebi, desde pequena, o que foi? Não era só terço, novena, missa, mas era sobretudo a palavra de Deus. Meu pai tinha o costume de ler a palavra de Deus pelo menos uma vez por semana. E outra coisa, chegava da igreja, o que o padre falou na homilia de hoje? O que era o evangelho de hoje? Você, desde pequena, você era levada a prestar atenção nessa tradição oral. Então, por isso, essa tradição oral, com o tempo, se torna a palavra escrita. Exato. Então vamos lá. No contexto específico do povo da Bíblia, do povo de Israel, aqueles textos sobre Moisés, a caminhada no deserto, a libertação do Egito, aquilo não foi imediatamente que aconteceu, foi escrito como um jornalista hoje escreveria sobre um fato e escreveria um artigo de jornal. Aquilo, em primeiro lugar, foi passado de geração em geração. Olha, exatamente. Nossos pais viviam escravos e depois Deus libertou o povo, não foi assim? Se a gente pensar, Abraão viveu no ano 1850 a.C. O povo escravo no Egito lá pelo 1250.
O povo saiu do Egito em 1250, chega na terra de Canaã em 1100. E só no ano 950, com o reinado de Salomão, eles começam a colocar por escrito aquilo que aconteceu com depois Abraão. de 1000 anos, Vocês quase imaginam? 1000 anos. Quase 1000 anos. O que acontece? Tudo aquilo que foi falado oralmente, que passou por um lugar para outro lugar, chegou aqui, e só quando o povo tem estabilidade econômica ele começa a escrever. Interessante. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel só começou a escrever 9 séculos antes de Jesus. 10 séculos antes de Jesus. Eu fico impressionado como ainda se diz que foi Moisés que escreveu todo o Pentateuco. E aí como ele poderia ter escrito no Não, meio do deserto? Pior é se ele você morreu olha... no deserto, né, irmã? Como ele poderia Não escrever? só. E o último, ele escreveu tudo. Como é que ele ia escrever? Descrever a morte dele no capítulo 30 de Deuteronômio. Ou seja... Ele conta a morte dele. Então, qual é que é a dinâmica dessa palavra escrita? Ela é escrita por pessoas que viveram a experiência com Deus e que têm fé. Então, as histórias que são escritas são recebidas como relatos de fé. E sendo um relato de fé, você não pergunta... Houve, no século XIX, a tentativa de procurar as ciências que estão na Bíblia. O mundo foi criado em 9 eras. Não adianta. A Bíblia não foi escrita para ser livro de ciência. Exato, nem de história. A Bíblia, né? é a história de uma experiência de fé com o Deus um, que foi vivida pelo povo de Israel e hoje é vivido por nós que seguimos Jesus Cristo. Então é uma experiência de fé que é vivida e que é lida com essa possibilidade, com essa visão de fé. Se você não tem fé, não adianta ler, porque você vai começar. Como é que Moisés fez isso? Como é que fulano fez aquilo? Você coloca tudo em interrogação. Claro, ou então eu já vi pessoas dizendo, a Bíblia não fala dos dinossauros, logo os dinossauros não existiram. A Bíblia, como a senhora falou, não quer ser um livro de ciência. A Bíblia é um livro nem de história. Há erros históricos na Bíblia. Por exemplo, quando os judeus chegaram em Jericó, a cidade já não existia mais. Não existia. Aquele muro de Jericó, o tal do cerco de Jericó, que o pessoal tem uma novena do circo. Não existia. A cidade de Jericó estava vazia. E aí como é que fica? O que eles quiseram nos transmitir com o relato desse muro que... Eles só quiseram dizer para nós, olha, a gente conseguiu entrar na terra e se estabelecer porque Deus estava conosco. E a maneira que eles encontraram para contar para nós é o muro de Jericó. Ou seja, não importa tanto o muro, importa que Deus estava com o povo, que Deus fazia comunhão com o povo. Para eles esse é o extrato de fé que se tira daí, a fé que é importante aí, não é o relato você estava falando, jornalista hoje tem milhões de... Agora eles têm até a última notícia, eles estão lendo no celular, né? Exato. Então, isso não existia na época que foi escrita a Bíblia e não precisava existir, porque ele é um livro de experiência de fé. Exato. Se é experiência de fé, esqueça a ciência. Pode ser que tenha algumas coisas que a arqueologia tem mostrado muita coisa que coincide. Sim. Mas isso não quer dizer que ele é um livro histórico de ciência histórica. De ciência histórica. Ele tem pedaços históricos, mas não é um livro de ciência histórica. Então, o primeiro momento houve, como a senhora disse, a tradição, ou seja, a transmissão oral dos ensinamentos, dos fatos. E pouco a pouco essa tradição foi sendo colocada por escrita, justamente em momentos em que o povo experimentou uma certa estabilidade econômica. Exato. Então, o texto escrito é a segunda dimensão dessa palavra de Deus, da revelação, não é isso? O texto Exatamente. escrito. É a segunda, e eu diria, a gente pode pensar, por exemplo, nos evangelhos. O evangelho mais antigo, o evangelho de Marcos, é pequenininho.
não fala da infância de Jesus. Por quê? Isso. Não era interesse. Ele foi escrito 30 anos depois de Jesus, o pessoal ainda estava ali embebido naquela vida. Nem se importavam onde é que ele tinha nascido, porque eles tinham a experiência do ressuscitado. Já quando foi Lucas e João, eles tiveram que contar sobre a infância, porque o pessoal que estava recebendo a Boa Nova não tinha conhecido Jesus. Então, os próprios evangelhos vão ter essa dinâmica. E não sei se... eu gostaria de entrar aqui com antes de falar das diferentes culturas, me perguntar por que Jesus não deixou nada escrito. Exato. Ele próprio não escreveu nada, né? Jesus não escreveu nada. Não deixou dica de nada escrito. E aí quem vai nos dar 3 motivos muito interessantes é o nosso grande São Tomás. O primeiro motivo que São Tomás diz que ele não deixou nada por escrito é porque ele era um grande mestre. E quem é mestre, ele deseja que o seu ensinamento seja absorvido pelos discípulos. E absorvido com o coração. Então, Jesus fazia muita questão que os seus discípulos entendessem e encarnassem aquilo que ele estava ensinando. Então, os discípulos guardaram no coração os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque é uma segunda questão que é escrita, que a escrita não teria sido suficiente para colocar tudo aquilo que ele queria passar. O próprio Evangelho de João diz isso. Muitas coisas Jesus fez e nem tudo foi colocado por escrito. Porque se não haveria papel suficiente. Não caberia nos livros. Não caberia nos livros. Então, por isso que Jesus não deixou. E a terceira coisa, que é muito importante, é justamente essa oralidade, a transmissão. A transmissão, Jesus deixou por conta dos discípulos, porque na prática, com o povo, eles iam descobrir qual era o melhor meio de transmitir. E a gente vai ver, e Paulo, nesse ponto, ele vai ser o exemplo desse evangelizador. O que Paulo faz? Ele vai, vive com a comunidade, depois, quando ele sai de lá, ele manda uma carta para perguntar como é que eles estão vivendo, o que eles estão fazendo. Manda a carta para chamar a atenção do que eles não fizeram. Então, essa dinâmica, essa transmissão dos ensinamentos de Jesus foi colocada por escrito da maneira que os nossos pais na fé, eu diria, os nossos primeiros discípulos colocaram. E tem mais uma coisa. Se Jesus, vocês já pensaram, se Jesus tivesse deixado alguma coisa por escrito, que tragédia seria? Seria um fundamentalismo danado. Porque daí iam querer dizer, não, mas não é a vírgula, é ponto, é isso. Ia ser um fundamentalismo enorme. Assim, com os evangelhos, a gente pode interpretar de acordo com a época que nós vivemos e tirar do ensinamento de Jesus aquilo que é importante. Eu gosto muito de dizer que a parábola é uma maneira de você trabalhar que não dá resposta. Você que tem que achar a resposta da parábola que eu conto. E aí, a comunidade não conseguiu ficar com a parábola do semeador. Eles fizeram a parábola do semeador virar uma alegoria da palavra. Porque daí, então, a semente que caiu aqui é isso, a semente que caiu ali é isso. Eles explicaram, né? Então eles já explicaram todo. Não existe mais a parábola do semeador. Porque nós só temos uma alegoria e a única coisa... E eu já tentei fazer, disse assim, e se eu quisesse pensar a palavra do semeador sem pensar na palavra? Não dá. Na explicação dada já. Né? A explicação já está dada. Então, mesmo que eu quisesse fazer diferente... Porque as parábolas, eles entendiam, quando se proclamava a parábola, que era uma catequese. Exatamente. É isso que são os evangelhos. Os evangelhos são catequeses da igreja primitiva, que visavam instruir os primeiros cristãos na fé. Então, quando se contava uma parábola, eles já entendiam o sentido, não precisava estar esmiuçando. Agora, na homilia, a gente tem que explicar, viu, irmã? Porque o povo de hoje, depois de 2000 anos, não entende mais. E tem mais uma coisa para dizer. Tem parábolas
que os discípulos chegavam em casa e diziam: escuta, aquilo que você falou a gente não entendeu nada. Exato. Daí Jesus explica para eles em casa. Então é o que você... Hoje, parábola, você fala, não é mais uma linguagem que o povo esteja acostumado. Exato. Na época de Jesus, contar uma parábola era exatamente, cada um vestia carapuça e dava nozinho. Atualmente não. E também tem toda uma questão dos símbolos, né? Os números. Eu me lembro que recentemente apareceu aquele evangelho da multiplicação dos pães. Por que 5 pães? Por que 2 peixes? Por que 5.000 homens? Por que 10.000 pessoas? Tudo tem um sentido. Por que pão de cevada? Por que 12 cestos? Então, assim, não dá tempo da gente explicar aqui esse trecho da palavra, mas só para dizer que ali tinha uma linguagem que era cifrada. Só que eles entendiam, porque eles sabiam o contexto. Porque quando pega 5 pães e 2 peixes, é 7. Então, a numerologia na Bíblia é muito importante. Por que Trindade é importante? 3 é o número da perfeição. Então, tem várias coisas. O número do infinito, né? Por isso que tem aquela visão de Isaías, que o querubim toca na boca dele e diz santo, 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 que é o que nós usamos na missa. 3, né? Então, voltando ao tema da transmissão e depois palavra escrita. Assim como Israel, a caminhada do povo de Israel, primeiro veio a transmissão oral, depois o trecho escrito, assim também com os evangelhos. Com certeza. Por isso que as cartas de Paulo são mais antigas, ou seja, foram escritas primeiro do que os próprios evangelhos. Exatamente. Porque o Paulo escreveu enquanto ele estava vivo ainda, né? E porque ele já tinha o objetivo de carta, não era o ensino. Não, e a carta era para ajudar a fortificar a fé das comunidades que ele tinha evangelizado. Era a estratégia pastoral que ele adotava, né? Passa numa cidade, vai para outra e aquela cidade, pelo que ele passou, ele manda uma carta. Então, a carta nasceu com o objetivo de carta, mas os evangelhos não nasceram já escritos. Não. Os evangelhos... Era a pregação da igreja, por exemplo, a senhora citou Marcos. Os evangelhos foi... Exatamente. Era a pregação de Pedro, pregação, né? É aquilo que uma palavra complicada que se chama querigma e que é importante a gente saber. O que é querigma? Querigma é o anúncio de Jesus como Salvador, Redentor. Não, são 3 coisas. Até o Cristo é o Messias, o Salvador e o Filho de Deus. Exato. Então, começa com Salvador, Filho de Deus e Messias. Então, são as 3 coisas. O querigma, eles tenta, é exatamente o primeiro anúncio que a gente faz de Jesus como Salvador, como Filho de Deus e como Messias. Se a pessoa escuta isso e tenta acolher essa pessoa, que é Jesus Cristo, tudo bem. Isso é o fundamental, né? É o fundamental. E é o fundamental e não é só para dizer Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva, sim. Mas eu tenho que colaborar com essa salvação, senão não dá certo. Sim, Santo Agostinho disse isso. O Deus que nos criou sem nós, não nos salvará sem nós. Exatamente. Muito bem. Então é muito bonito saber isso, né? Que a palavra de Deus, ela tem esses momentos. Primeiro a palavra oral, depois a palavra escrita. E qual a resposta, então, diante dessa palavra, irmã, que nós podemos dar? Porque Deus nos faz uma proposta. Deus nunca impõe. Deus sempre propõe. Então, diante dessa palavra, como nós podemos dar a nossa resposta? Olha, eu costumo dizer, há muito tempo eu sempre dizia isso para os meus alunos. Como é que a gente vai dar a resposta? Se eu realmente quero ser fiel à fé em Jesus Cristo, todo dia, cada dia, eu tenho que perguntar a mim mesmo, o que eu vivi hoje? Anunciou Jesus Cristo com o meu testemunho, onde eu estive, com as pessoas que eu estive? Se eu não conseguir responder, em nenhum momento do dia, e hoje eu não fiz nada, eu tenho que começar de novo e dizer, então amanhã eu vou recomeçar e viver. Teve um aluno que veio para mim me disse assim, irmã, como é que eu sei que a pessoa que está fazendo a confissão
que é pecado ou não é. O que é pecado? Eu disse assim, pense e pergunte. Se Jesus estivesse aqui agora, ouvindo qual era o que ele falaria para essa pessoa, o que ele mostraria. É sempre colocar Jesus, ou então, se a pessoa te participou uma coisa que não atingiu a vida de ninguém, nem a vida dele, ele está equivocado. Isso não é pecado. O que ele veio trazer para você não é. Então, o que é pecado? Tudo aquilo que corta a vida e a relação da vida. Então, é muito importante a gente se perguntar todo dia, o que eu vivi hoje? Eu testemunhei o Cristo que eu professo e que eu acredito? Ou então, se é uma pessoa que veio. Isso acontece muito no diálogo interreligioso. Eu me lembro de uma pessoa que entrou na minha sala de direção na UXAL e disse assim, irmã, eu tenho uma menina que é minha afilhada, que eu cuidei desde que ela nasceu. Só que a mãe dela é do candomblé e faleceu. E ela foi para casa e ela voltou para me dizer que agora ela é do candomblé. E o que eu faço? As minhas companheiras lá da paróquia disseram que eu tenho que esquecer, que ela não existe mais. Eu disse assim, o que você sente no coração? O que Jesus diria para você diante dessa menina que você ama e que você cuidou? Ela disse, Jesus ia dizer que eu tenho que continuar amando. Eu disse, então você vai continuar amando, vai continuar recebendo como sua afilhada. Porque pode ser que ela vai fazer um rodeio por aquilo que a mãe dela viveu e um dia ela volte para você. E pode quando ser ela que ela volta, fique lá. talvez se ela volte até com mais autenticidade. Exatamente. Porque ela não vai seguir só porque todo mundo está indo, ela está seguindo com consciência. Exato. Daí eu disse assim, então a gente tem que cuidar. E eu lembro que tinha um bispo na sala que eu vi, ele disse assim, como é que você disse que o candomblé não é? Eu disse assim, eu ia dizer, o que eu ia dizer para ela? Para ela enxotar a afilhada dela? Não, Jesus jamais faria isso. Mas voltando a essa ideia da tríplice resposta... Jesus não ia fazer isso, não, e o nosso parâmetro é Cristo, é Jesus Cristo. Exatamente. Né? Voltando à nossa pergunta, diante da palavra que nos é proposta por Deus, qual é a nossa resposta? Essa resposta é tríplice. É o narrar, o evocar e o performar. O que significa isso, irmã? Olha, essa tríplice resposta que a igreja coloca em ação, o narrar é um modo de cativar e envolver a pessoa com a narrativa da pessoa de Jesus Cristo. Então, como é que eu apresento Jesus Cristo para essa pessoa? E eu envolvo essa pessoa com essa narrativa. E nessa narrativa, eu faço evocando a palavra de Deus, fazendo ele imergir na Eucaristia, que é o alimento que Jesus nos deixou, e essa Eucaristia deve ser nutrida pela palavra de Deus. Então, a narrativa está estreitamente ligada com o evocar a pessoa de Jesus, que deixou corpo e sangue para meu sustento, e isso é nutrido pela palavra de Deus. E essas duas coisas, narrar e evocar, vão me dar uma maneira de fazer uma performance, como eles dizem em francês, né, bonito, performance do dançarino é assim, assado. Então, essa narrativa e essa evocação vai me dar uma performance, vai se tornar para mim uma obrigação para me envolver e me comprometer. Eu não posso mais ouvir a narrativa, essa evocação e ficar indiferente. Eu tenho que me comprometer e procurar fazer a minha vida se conformar com a vida de Jesus Cristo. É aquilo que diz em Filipenses. Eu gosto muito da carta de São Paulo aos Filipenses, por isso ele diz que fazer a minha vida conforme a vida de Jesus. Então, a narrativa, a evocação só tem esse objetivo, me tornar
aqui e agora um testemunho vivo dessa pessoa que foi evocada e que me ensinaram, que foi narrada a história dele e eu me apaixonei por ele. E essa paixão por ele me faz eu ser testemunho do Jesus Cristo vivo aqui e agora. Então aí a gente tem os 3 momentos principais, né? O narrar está ligado ao anúncio. O anúncio de Jesus. Ou seja, narremos aquilo que Jesus fez e ensinou, né? E a igreja aí é muito responsável por esse anúncio. Exato. Cada fiel batizado é responsável por esse anúncio. Tem que anunciar do jeito que deve ser. Tem que anunciar de uma maneira que provoque uma motivação. Aí vem a importância da evangelização, porque a palavra de Deus é viva e se ela vive, ela corre, ela se espalha, né? O Salmo 18 é que diz isso, a palavra de Deus corre veloz, o anúncio corre veloz e chega ao mundo inteiro. E chega antes da gente. Exato. Então a primeira coisa é a narração, o anúncio, depois o evocar está ligado à celebração. O que com certeza. São Leão Magno é que diz, aquilo que Jesus fez e ensinou está hoje presente nos sacramentos. Exatamente, daí você tem. E a Eucaristia, que é alimento por excelência, ele só vai ser nutrido pela palavra de Deus. Se eu ignoro a palavra de Deus, eu ignoro Cristo. E por isso que em todos os sacramentos da igreja, o batismo, que eu estou evocando ali a morte e ressurreição de Cristo. Eu estou misticamente morrendo e ressuscitando com Ele. Em todos os sacramentos tem a palavra de Deus. Exatamente. Até no sacramento da confissão individual, há a previsão de se ler o texto da Escritura antes da confissão do pecado, da absolvição, porque é uma celebração. Exatamente. Então é muito importante. Do evocar, então estamos ligados ao celebrar. E depois o performar, que é o testemunhar a palavra, né? E esse testemunhar está estreitamente ligado com o evangelizar. Exato. Então a igreja, o fiel e a instituição, que os dois têm que estar comprometidos com a evangelização. São Francisco de Sales é que diz, evangelize, se necessário use palavras. Evangelize e o evangelizar. Se necessário, use palavras. Ele diz, E quem é? O Santo Inácio de Antioquia, Inácio de Antioquia também diz, viva, porque é muito mais importante ser do que falar. Se você não pode falar, fique calado. O silêncio fala mais do que a fala. Exatamente. É uma coisa assim que ele disse, se não me engano. Então, irmã, é uma pena que nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Essa conversa dava muito mais tempo para a gente falar, mas gostaríamos de agradecer muito a sua presença aqui entre nós, o seu testemunho de vida consagrada, e agradecê-la mais uma vez também por tantos anos de serviço prestados na nossa Universidade Católica do Salvador, na contribuição do ensino da teologia e da formação dos nossos sacerdotes. Então agora, deixe uma mensagem final para nós, sobretudo uma mensagem vocacional para as nossas jovens que, quem sabe, se interessam pela vida consagrada, pelo carisma da tua congregação. Eu gostaria de convidar todas as jovens, todos os jovens, moças e rapazes. Para a nossa congregação nós temos a vida apostólica, a vida contemplativa, os padres e os associados. Por isso que nós chamamos da família de Sion. E a família de Sion tem como objetivo nada mais do que viver e propagar e testemunhar com a vida a palavra de Deus. E se existe uma frase que pode dizer o que é a nossa vocação, o nosso carisma, é: Jesus nasceu, viveu e morreu como judeu. Cristãos somos nós que seguimos Cristo, o Messias. Nós somos cristãos. Jesus, ele nasceu numa cultura, viveu uma cultura. Por isso que também nós precisamos, no hoje, procurar e nos enculturar nas diferentes culturas e respeitar a diversidade. A diversidade e a pluralidade de fé sempre num diálogo, porque Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Amém. Muito bem, que maravilha. Então, se você se interessa, sente esse chamado, quer aprofundar esse carisma, essa espiritualidade da família de Sion, Congregação Nossa Senhora de Sion, vá lá na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, onde as irmãs trabalham,
e serão muito bem-vindos, né, irmã? Exato, é. Nossa comunidade é uma comunidade pequena, mas que está sempre aberta para acolher de braços abertos. Fazemos parte da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Que maravilha. Então, assim nós encerramos mais um do nosso programa, Jubileu da Esperança. Agradecemos pela sua participação, por estar conosco até este momento e voltamos na próxima semana. Deus abençoe.